Aí, gentileza, que eu não retiro sua palavra, porque eu não disse ao plenário que o padre não é homem. Eu disse que ele está mudando o estatuto para desvincular a igreja da convenção. A menos de Essa 20 segundos. foi a palavra que eu disse. A menos de 20 segundos, o senhor falou isso. No plenário, vocês escutaram a mesma coisa que eu escutei. O pastor falou que quem assume a igreja e depois não paga, não é homem. Foi o que o senhor falou. Que não paga. O vídeo de hoje se trata de um assunto, cara, que eu quero ler na íntegra, porque a mensagem, ela soa como uma mistura de revolta, uma revolta legítima, que ficou bem claro, porém com uma pitada de idolatria. Mas tudo bem, pelo menos foi expressado a revolta. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes gostaria de pedir o seu comentário, se você puder comentar no decorrer do vídeo. O seu joinha, meu amigo, ajuda bastante. Ajude a divulgar também, se você é do Paraná ou faz parte da Assembleia de Deus em qualquer outro estado. Porque aqui nós temos o compromisso de mostrar a vocês os bastidores desse contexto evangélico pentecostal e do neopentecostal também. Por isso aperta o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo de hoje. Eu vou soltar para vocês, eu vou ler na verdade o que eu recebi e soltar um áudio que também gostaria que você prestasse atenção, principalmente você do estado do Paraná. E olha só o que diz. Filho do pastor D.A, que é o pastor E, expressa o que muito de nosso estado gostaria de expressar, mas não podem, pelo sistema engolir os pequenos. O sistema está podre, o sistema eclesiástico é mais corrupto do que o sistema secular, pois pastores que não estudaram querem angariar dinheiro para o seu bel prazer. Mas Deus levantou um homem que nos defendeu, o tal de E.A, filho do D.A, homem de Deus. Disse em uma reunião que a igreja em Apucarana não vai depositar em contas de terceiro e que é homem e paga suas contas. Pois em reunião, o pastor V.M disse que quem não paga suas contas não é homem. Meu Deus, chamaram o presidente da convenção aqui que não é homem, cara. Por quê? Porque a convenção do estado do Paraná deve milhões para o governo. E foi empenhorado, né, os patrimônios, as próprias ofertas e dízimos retido pela justiça já na hora do culto, no recolhimento da oferta. Se você não viu esse vídeo, te aconselho a procurar aqui no canal que nós falamos sobre esse assunto aí. Mas seguindo aqui, o pastor E.A, com toda a educação, rebateu o que foi falado e disse ainda que vai mudar o seu estatuto para anular os atos de seu muito indigno presidente, pastor Percy Fantoura. Resumo, eles querem impor aos pequenos, aos incautos, coisas que eles não fazem. Então que vendam tudo, mandem embora os seus funcionários, pois o próprio pastor E.A, em seu início de áudio, coloca à disposição da convenção uma sala de mais de 100 metros quadrados, com 2 banheiros e uma pessoa para atendimento à convenção. Ou seja, ele está falando aqui que se a convenção quisesse enxugar a máquina, teria como. Até porque não, eu acredito que não só em Apucarana, né, cara? Pode ter certeza que tem outros campos que teriam uma estrutura para abrigar o escritório da convenção. Ou a igreja se reúne agora e destitui essa mesa corrupta que quer somente cargos políticos para os seus filhos e aliados, onerando as igrejas pequenas com dívidas anteriores, ou iremos perecer daqui para frente. Lembrando também, não é defendendo essa atual mesa diretora não, até porque não tenho afeiçoamento nenhum com ninguém deles. Mas a verdade é que essa dívida milionária não foi só dessa atual diretoria. Isso aí já vem lá do tempo do Teodoro, meus amigos, lá atrás. Aquela confusão com a própria faculdade teológica, que quem é do meio sabe o que eu estou falando aqui. E aí ele encerra deixando perguntas, 3 perguntas. Quem é você? Um protestante ou um corrupto que está recebendo bens de alto clero? Porque tem pastores que não estão, né, pressionando essa ideia.
Todo mundo está pagando uma conta na justiça e o presidente curtindo a vida, trocando os filhos nos gabinetes de políticos. Depois de uma denúncia aí, a informação foi que trocaram a filha para outro gabinete. E assim continua o jogo de poder da atual liderança. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Não vai ser fácil tirar esse cara da presidência, não. Pode olhar os presidentes de convenções das Assembleias de Deus. Ninguém mais está mexendo com eles. Tem convenções aí que não tem nem chapa concorrente. Ou seja, tudo se encaminha para essa família aí se perpetuar no poder por mais problemas que exista. Mas tem os aliados que ajudam a manter. E é esse o questionamento. Agora ouça o áudio. Oferece para a tesouraria um obreiro com conhecimento técnico em gestão, sem custos para a convenção, e estará à disposição da CIA de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas da tarde. Nosso presidente oferece ainda para a CIA uma sala comercial de 100 metros quadrados, nunca usada, com 2 banheiros, ar-condicionado, custeado por uma de suas empresas, em sistema de comodato e com todas as despesas pagas. Certo da nossa prestimosa atenção, subscrevemos, rogando a Deus que abençoe a nossa convenção, a nossa mesa diretora. E para responder um colega, meu irmão, a quem depositar na conta de terceiro será fraude da execução jurídica que foi pré-determinada. Nós não temos dever e não devemos fazer mais nenhum depósito para não sermos colocados como grupo econômico. Vou deixar uma cópia à mesa que decora e peço à secretaria para me entregar um protocolo, pois sou homem, pastor Percy, pastor Vicente, não é falta de pagamento, pois fomos falados que quem não paga não é homem. Foi falado agora há pouco. Também foi falado em levar os senhores, ou a minha pessoa, ao Conselho de Ética. Se levar o meu nome ao Conselho de Ética, nós, a Igreja de Apucarana, estará ajuizando este problema, esta reunião e esta ata aqui, agora este pedido que faço, e vamos defender a presidência daquela igreja e também o patrimônio da igreja. Gentileza, por não repetir sua palavra, porque eu mesmo disse ao plenário que o cara não é homem. Pelo menos está enfrentando o sistema, né? De dentro. Eu não acredito que tenha muito sucesso, não. Mas a tentativa, né? Pelo menos demonstra para nós que existe alguém no meio que está enxergando o óbvio, né? Que todo mundo deveria enxergar e exigir. Gentileza, por não repetir sua palavra, porque eu mesmo disse ao plenário que o cara não é homem. Eu disse que ele está mudando o estatuto para desvincular a igreja da convenção. A menos de Essa 20 segundos foi a palavra que eu disse. A menos de 20 segundos o senhor falou isso. No plenário, vocês escutaram a mesma coisa que eu escutei. O pastor falou que quem assume a igreja e depois não paga, não é homem. Foi o que o senhor falou. Que ele não paga. Foi o que o senhor falou. E sobre a mudança estatutária, eu vou mudar o estatuto copiando o meu muito digno presidente, pastor Percy Fontoura. Olha o estatuto dele, é uma boa orientação para todos nós. Pastor Lenon, pastor Antônio Ferreira. Bom, meus amigos, o gesto desse tal filho do pastor aí, né, não é um gesto pequeno, é um gesto de alguém que está demonstrando insatisfação com o que está acontecendo, que não é de hoje. Por que eu digo isso? Porque quando você defende o sistema, ainda estando sobre o guarda-chuva, no caso aqui, sistema religioso, né, enquanto você está debaixo desse guarda-chuva, é quase um ato suicida. E ele, claro, sabe que vai ser chamado de rebelde, ingrato, já está sendo, né?
fora de cobertura espiritual, se levantando contra o homem de Deus, rebelde, que para muitos isso soa como que se, né, a coragem de alguém fosse pecado, você questionar fosse pecado, você exigir transparência fosse pecado. Até porque se você olhar bem o áudio, você vai entender que é uma mistura de indignação, né, indignação coletiva, podemos assim dizer já, e uma certa admiração meio que contida. E eu torço, cara, para que ele, esse, né, filho do pastor E.A, seja um espelho que o sistema evangélico assembleiano mais teme em encarar. Ou seja, o reflexo de um filho que não herdou o silêncio, resolveu falar com coragem. Quem dera que dentro dessas convenções se levantasse mais pessoas assim. Eu tenho certeza que as coisas não estariam chegando onde chegou. E vai piorar. Eu estou falando nos últimos vídeos toda hora isso. E vai piorar. 2026 é ano de campanha. Por isso eu digo que não vai haver uma mudança conforme muitos esperam. E eu encerro por aqui pedindo para você comentar aí embaixo. Se não é do meio, também comenta, porque ajuda o nosso trabalho. Aperta o botãozinho do hypar aí embaixo para que mais pessoas venham abrir os olhos e entender o que acontece nos bastidores. Agradeço a cada um de vocês. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a inscrição. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Desejando a vocês uma ótima semana.